Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Sem delongas, como já estamos sobre os pés, abramos as nossas Bíblias. Primeiro evangelista. Nós temos 4 livros escritos por 4 evangelistas. Nós vamos ao primeiro, Mateus, que é o mesmo Levi, não é? Mateus, capítulo 26, e o versículo 69 a seguir. Mateus, capítulo 26, e o versículo 69 a seguir. Confesso aos irmãos que passei o dia no trabalho, desde que fui avisado que traria uma palavra à igreja na noite de hoje. Estava preocupado, pedindo ao Senhor uma palavra. E somente no finalzinho da tarde de hoje, o Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração que eu vou comentar com a igreja. Mateus capítulo 26, versículo 69, diz assim: Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: Com toda a certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Toma o seu assento, adorando e glorificando o nome de Jesus. Essa passagem bíblica é tão conhecida que os 4, ou conhecida e tão importante, de tanta importância, de suma importância para a nossa fé, que os 4 evangelistas escreveram ou narraram essa história, este acontecimento. Mateus, que é o mesmo que era discípulo de Jesus, ou foi um dos discípulos de Jesus, o mesmo Levi, ele escreve com todo detalhe. Marcos, mais assutamente, ele escreve também este acontecimento de forma mais abreviada, mais curta, sem muito detalhe. Lucas é outro escritor, outro evangelista, que escreveu este acontecimento na vida de Pedro. Lucas detalha, porque Lucas procurou saber, ele não estava presente, não é? Ele procurou saber, pesquisou e escreveu com detalhes este acontecimento. E por último, João, que foi um dos discípulos de Jesus, não é? Não estava presente na ocasião, mas esteve todo o ministério de Jesus com Pedro e os outros 10 discípulos
não é? Estiveram no ministério de Jesus. Então João também escreve, não com muitos detalhes, os mais detalhistas são Mateus e Lucas. E aqui nós nos vemos diante desta passagem bíblica tão importante para as nossas vidas. Pedro era um discípulo de Jesus afoito, bravo, revoltado. Já viu alguém falar? Nós, os nordestinos, dizem assim. Os meus pais já ouvi também outros colegas. Eu não levo desaforo para casa. O nordestino diz assim. Pedro era assim. Pedro, se ele morasse no Brasil, ele seria um nordestino, porque Pedro não levava desaforo para casa. Até no momento em que os guardas do templo apareceram lá no Monte das Oliveiras para prender Jesus, Pedro não levou desaforo para casa. Ele tinha uma faquinha, uma mini espada. Ele não era soldado, então ele não tinha direito de usar espada. Mas eu penso que era uma ferramenta de peixeiro ou de pescador, não é? Quando ele viu aqueles homens colocarem as mãos para maltratando o seu mestre, ele puxou aquela peixeira e foi para cima do soldado. E se o soldado não tivesse estrutura, conhecimento de defesa, ele teria perdido a cabeça. Porque o que entendemos é que Pedro foi direto no pescoço dele. Mas o guarda, soldado muito bem treinado, se esquivou com rapidez, mas Pedro ainda conseguiu decepar a orelha daquele soldado. Aleluia. Tudo isso aconteceu com Pedro. Pedro era muito cheio de si. Pedro tinha razão em todas as vezes. Lembramos que Jesus, naquele mesmo dia, eu pensava que já havia vindo e lido e relido, mas não com detalhadamente como hoje. Eu pensava que tinha sido um mês atrás, 2 meses. Não, foi nesse mesmo dia que Jesus tinha falado com Pedro. Olha, falando com todos os discípulos, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir. E Pedro se levantou todo cheio da razão e disse no meio de todos os discípulos: eu jamais vou te deixar, nem que eu precise morrer por você, por ti, meu mestre. Eu entrego minha vida por ti. Ele tinha tanta confiança em si, mas não sabia o que era que vinha à frente. Jesus sabia e avisou. Aí quando ele disse com toda a convicção, Jesus falou: você, Pedro, antes que o galo cante, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ignorou aquelas palavras, aqueles conselhos, aqueles avisos de Jesus. E aí nós vemos Pedro agora. Jesus foi preso. Pedro cortou a orelha do soldado, querendo defender Jesus. Jesus foi lá, pegou a orelha no chão, colocou de volta na cabeça do soldado, que o nome dele era Malco, né? E aí Pedro não pôde fazer mais nada. Jesus foi preso. Jesus foi levado para o julgamento. Mas neste lugar aqui, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, que não era o que estava em exercício, era o Anás. Era o sogro do sumo sacerdote em exercício. E Jesus foi levado para a casa dele, por quê? Porque era noite ainda, não é? Eles precisavam amanhecer o dia para os juízes do Sinédrio entrarem em acordo e marcarem
uma sessão extraordinária para julgarem a causa de Jesus. Foi tudo muito bem montado, não é? Caifás e Anás odiavam Jesus, porque Jesus pregava a verdade, porque Jesus curava os enfermos. Eles tinham autoridade, eram para ter autoridade espiritual para fazer o que Jesus fazia, mas o interesse deles era outro. Eles não queriam abençoar o povo, eles queriam enganar o povo. E Jesus fazia o contrário. Fazia o que eles deveriam fazer, abençoar o povo. E agora Jesus foi levado então para a casa de Anás. E então Pedro tentou ser uma testemunha à parte. E ele entrou, conseguiu autorização. Tem outro, acho que é Lucas, se não me falha a memória, que escreve que Lucas conseguiu autorização, ou Pedro conseguiu autorização de algum parente do sumo sacerdote e entrou na casa, no pátio. E então Jesus estava lá, não estava muito longe, dava para ouvir Pedro. Jesus não falava nada, Jesus estava calado, algemado, quem sabe, numa sala de pré-julgamento, antessala do julgamento. E então ainda era de madrugada, e Pedro então conseguiu entrar, meio que escondido, e começou a conversar com as pessoas, fazendo que não sabia de nada. E então uma criada chegou e o acusou. Você é amigo, você é um deles, você é discípulo desse Nazareno. No momento que Jesus estava, ninguém queria ser amigo dele. O momento que Jesus estava vivendo, ninguém queria ser chamado de amigo dele, porque temia também ser preso e condenado à morte. Mas Pedro era o cara. Pedro era cheio da razão. E quando ele se viu acuado diante de uma empregada, ele disse: não, você está louca, nem conheço esse homem. E saiu daquele meio, para se disfarçar. E depois do outro lugar que ele estava, ainda ali no pátio, um pátio grande, imaginamos, cheio de pessoas, fizeram acender uma fogueira, já que era inverno, era frio em Jerusalém, e outra pessoa olhou para Pedro e disse: olha, você é assim, você é um seguidor do Nazareno, você até sua fala o denuncia. E Pedro ficou cheio da razão e começou a praguejar: de maneira nenhuma, não conheço, jamais, não é? E outra vez, pela terceira vez, alguém percebeu a linguagem, a fala de Pedro e disse: você é galileu, você segue a Jesus do Nazareno. Quem é que não conhece? Eles estavam em Jerusalém. Pedro era da Galileia, não é? Galileia é o interior de Israel. Então, todo mundo percebe a fala de alguém do interior para alguém da capital. Embora falemos o mesmo idioma, nós falamos diferente. As palavras são diferentes, o sotaque é diferente. Língua portuguesa brasileira, mas o sotaque denuncia quando nós somos de outro lugar do Brasil. E ali eles estavam em Jerusalém, mas Pedro era da Galileia. E ele, conversando, alguém o acusou de novo: você é galileu e é seguidor do Nazareno. E aí Pedro ficou
mas Jesus estava próximo dali. O que aprendemos com isso é que nós, quando seguimos Jesus de longe, sem compromisso, acontece isso, meu Deus. Pedro era um discípulo de Jesus, mas descompromissado. Uma vez, eles saíram para pescar, e aí não conseguiram pescar nada. E Jesus chegou de manhã e falou: olha, pode levar o barco mais para o meio, lá do mar da Galileia, e joga do lado direito que vocês vão pescar. Pedro, todo cheio de razão, quase que ele disse não. Mas ele respeitava o mestre. E aí ele disse: olha, nós já tentamos a noite toda. Ele quis dizer: olha, nós somos profissionais, mestre. Nós tentamos, nós vasculhamos o mar da Galileia de canto a canto, não achamos um peixe sequer, mas já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Essa foi a vitória de Pedro. Quase que ele morre de fome, quase que perde a profissão, quando ele se lembrou das palavras de Jesus. Neste episódio, mas agora ele está praguejando, não conheço de maneira nenhuma. E aí outro evangelista diz que quando ele falou, negou conhecer Jesus pela terceira vez, um galo cantou. Aí ele lembrou de olhar para Jesus, Jesus olhou para ele. E os escritores dizem que Pedro chorou numa amargura terrível. Imaginamos, nos coloquemos no lugar de Pedro, discípulo, querido, amado. Jesus já tinha dito: olha, um de vocês vão me trair, vão me entregar para os soldados, para os homens lá da lei. Um de vocês. E Pedro bateu no peito: eu não sou, jamais eu vou fazer isso, eu vou até morrer por ti se for preciso. Jesus avisou: e aí eles perguntaram: quem é então? Jesus só não é um que come no prato comigo, todos comiam com Jesus. E aí? Aí fica difícil de saber, não é? Mas Jesus estava dando a dica, e Pedro cheio da razão. E aí nós aprendemos com isso. Não viemos aqui para julgar a condição de Pedro, de maneira nenhuma. Nós viemos aprender com Pedro, porque quando nós seguimos Jesus de longe, nós não temos compromisso. Errar é mais um erro, não tem problema. E aí nós aprendemos 5 lições com Pedro. Pedro seguindo Jesus de longe. Nós aprendemos a primeira lição: até os mais fortes podem falhar. Meu Deus. Eu já me vi em condição como esta, de pensar que eu era o cara. Meu Deus. Eu sou forte, eu aguento qualquer condição. E aí, quando vem a dificuldade, eu sou o primeiro a me jogar no chão e pedir misericórdia para Jesus. E Pedro seguia Jesus de longe, achando que assim ninguém o reconheceria. Mas quando ele nega pela terceira vez, diz não conhecer Jesus, ele lembra do conselho que naquele mesmo dia Jesus tinha dado para ele, e ele tinha ignorado. E aí nós aprendemos que até os mais fortes podem falhar. Pedro pensava que era forte, e aí ele viu que falhou. A segunda lição que aprendemos neste episódio, que o medo pode nos levar a negar os nossos valores. Pedro tinha valores? Claro que tinha. Pedro, 3 anos aprendendo com Jesus, tinha valores.
mas por causa do medo, ele negou, esqueceu ou desvalorizou as lições de Jesus. Então aprenda que se você der lugar ao medo, você nega os seus valores. Com Pedro foi assim. E a terceira lição: o arrependimento sincero é essencial para a restauração. Pedro reconheceu que era fraco, que era frágil, que era medroso, que era pequeno. Quando ele olhou para Jesus naquele momento, aí ele lembrou que sem Jesus ele não tinha força nenhuma. Sabe por que ele pensava que era forte? Porque estava com o mestre do lado, faltava peixe, era só ouvir Jesus que o peixe aparecia. Faltava pão, era só confiar em Jesus que 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentava uma multidão de pessoas. Aí é fácil ser forte. Quando se tem Jesus do lado, ou seja, quando as probabilidades são boas, é fácil confiar em Jesus. Mas quando nos olhamos de um lado e do outro e pensamos que estamos sozinhos, aí entra o medo. Mas o medo não pode gerar dentro de nós desconfiança. Porque Pedro estava cheio de medo de alguém reconhecê-lo. 3 pessoas, 3 personagens o reconheceram e ele não aceitou o reconhecimento. Mas quando ele olhou para Jesus, ele chorou amargamente. Este choro de Pedro foi arrependimento por não valorizar as instruções de Jesus para a sua vida. A quarta lição: Deus perdoa e restaura quem o busca de coração. Às vezes erramos tanto, às vezes pensamos que somos tão fortes, mas não podemos esquecer de nos arrepender disso, dessa condição. O interessante é que Pedro errou, mas se arrependeu. E a quinta lição e última: nossos fracassos não anulam o plano de Deus para as nossas vidas. Às vezes nos achamos tão pequenos, tão falhos, tão fracos, que pensamos que Deus já não se lembra de nós. E aí nós aprendemos que os nossos fracassos, ou as nossas fraquezas, os erros que cometemos, Deus não está mais olhando para mim. Jesus já anulou o plano que tinha para a minha vida. Eu digo para você, é mentira do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque embora sejamos fracos, nós temos que confiar no Jesus que é forte. Porque só Ele teve força suficiente de vencer tamanha aflição numa noite fria, preso, sem direito à defesa. E quando lhe deram o direito de se defender, ele abriu mão. Sabe por causa de quem? Por causa de Pedro, que pensava que era forte e reconheceu que era fraco, precisava de Jesus. Por causa de você e por causa de mim. Aprendamos com Pedro que as misericórdias do Senhor são a causa do mundo, de lutas, de problemas, de dificuldades, de enfermidades.
não nos consumir. Porque nós lembramos da misericórdia do Senhor Jesus. Não esqueça disso, meu irmão. Pedro se lembrou quando olhou para Jesus. Disse não conhecê-lo por 3 vezes. E depois de Jesus ressuscitado, estavam os 12 ou os 11, que um não quis o perdão. Judas não recebeu o perdão de Jesus porque ele não quis. Existem pessoas que abrem mão de receber o perdão de Jesus. É um direito seu. E Judas tinha o direito de pedir perdão para Jesus e ser perdoado, ou então jogar tudo para cima e tirar a sua própria vida. Foi o que ele escolheu. E quando Jesus apareceu para os 11 discípulos, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Agora Jesus já havia ressuscitado. E Pedro estava numa alegria tamanha com os 11. E Jesus lhe faz uma pergunta: tu me amas, Pedro? Ele disse: eu te amo. Pela segunda vez, Jesus lhe perguntou de novo: Pedro, você me ama mais do que esses 10 discípulos? E Pedro já começou a ficar preocupado. E ele disse: eu te amo. E Jesus perguntou pela terceira e última vez. Por que terceira vez? Porque pela terceira vez, nesse episódio, Pedro foi perguntado sobre Jesus e ele disse que não conhecia. Mas agora, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, estava no meio dos 11, alegrando, trazendo paz para eles. E Jesus pergunta pela terceira vez agora: Pedro, você me ama mesmo? E ele começa a chorar, imagino eu, e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, naquela oportunidade eu errei, mas eu me arrependo deste erro. Agora sim eu posso dizer que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: então cuida das minhas ovelhas. E às vezes nós pensamos que essas palavras de Jesus para Pedro é para os pastores. É os pastores que têm que cuidar das ovelhas. É os pastores que têm a apacentar. São os líderes. Não. Somos todos nós os crentes. Nós não fomos salvos por Jesus para julgar ninguém. Nós temos a autoridade e o direito de cuidar. Jesus nos salvou, pagou o preço por nós, para nós cuidarmos um do outro, perdoarmos uns aos outros, porque Jesus também nos perdoou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Aplauda o Senhor Jesus. Paz do Senhor aos irmãos, amém?